Fala, rapaziada, ó, esse daqui é o canal oficial de cortes do Pipipi Popó Podcast, meu amigo. Então já deixa o like nesse vídeo e acompanha o corte aí. Tamo junto. Bora, bora, bora. E hoje em dia você não tem contato, né? Eu imagino. Ou tem, não tem. Mas é de boa. Sei lá, o relacionamento. Sei lá, encontrou, sai na padaria. Está Não, tua cara, não Aguiar tem e como Mayra ser. Card em um canto. Gente, Qual é a não reação? tem como ser de boa, porque eles fuderam com a minha vida, com o meu ano profissional, sem eu É ter que eu achei que culpa teve de uma nada. conversa, não sei depois. Não, agora eu vou falar porque eu sou Uhum. muito boazinha, sabe? Eu preciso me posicionar. Uhum. Senão nunca sai a verdade. E, tipo, agora, olhando de fora, muito tempo depois, tipo, literalmente, assim, eles fuderam com o meu ano profissional. Era uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse me enfiar num rolo desse. E, tipo, sei lá, menos de um mês depois, há muito tempo atrás, eles já estavam juntos. Eu sei, porque, enfim, eu conheço, tenho amigos em comuns e tal. Não porque eu fiquei querendo saber. Mas, tipo, muito antes de Léo Dias falar, muitos meses atrás, eles já estavam juntos e não tem nada a ver comigo, né? Tipo, entendam. Sei lá, acho que eles se separaram, acho que em abril e a gente ficou em junho. E aí o que aconteceu foi que ela fez todo aquele esporro, todo aquele julgamento horroroso. E eu tava numa época que eu não queria me posicionar, não tava nem aí. Porque eu era de uma que, tipo, cara, não errei, não fiz. Foda-se ela, que vergonha dela. Depois eu aprendi que, poxa, ela é uma mulher visionária. E primeiro ela fez porque ela falava que era a única chance dela explanar e mudar o homem dela. Segundo, por uma visão de engajamento e audiência. Hoje eu entendo que é incrível. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado muito esse momento. Você mesmo teve bastante visibilidade, né? Acho que no Stories você chegou a comentar que teve, sei lá, 3 milhões de visualizações, né? Sim. Na época. Mas podia ter dado muito mais se eu tivesse 10 dado milhões. pano pra manga, entendeu? Nossa, com Porque, certeza. tipo, Nossa, ia muito, arregaçar, imagina. muito. Você responde a sua Porque, assim, versão. hoje não vem mais ao caso, assim, eu pegar e... Imagina se amanhã ou depois... Que ridículo pra mim, né? Depois de tudo que eu tô passando, tipo... Nossa, a Arícia fala que também foi vítima do Arthur, tipo... Sabe, não vem mais ao caso eu mexer nisso. Mas o que aconteceu na época foi isso, tipo... Eu não tinha essa noção de que eu deveria me posicionar e me defender... Porque eu estava sendo julgada e a partir do momento que eu sou uma figura pública, eu dependo sim da aprovação popular. Eu pensava assim, não depende de ninguém. Quer me julgar, me julga. Quer xingar minha mãe, xinga. Vocês não pagam as minhas contas? Não, pagam sim. Então, né? Então, assim, eu deveria ter mais maturidade na época pra me posicionar e me defender. Porque se eu tivesse me defendido, ia virar uma farofada, um tomar lá da cá, entendeu? guerra, né? Porque, óbvio, eu não peguei marido de ninguém. A pessoa tá lá, suja da minha vida. A mulher tinha postado um vídeo de 30 minutos contando da separação. Tudo muito explanado. E eu falei, na única entrevista exclusiva que eu dei pro Léo Dias, um mês depois, eu falei ainda, ele riu, assim, porque eu falei, tá, mas você queria namorar com ele? Eu falei, cara, eu só queria dar. Só que era Tipo assim, curtir ali, foda-se, eu mano. nunca me apaixonei, nunca pensei em me apaixonar. Ele nunca foi uma pessoa que eu conheci há um tempão. Nunca pensei em ter nada com ele. Nunca rolou sentimento. Foi um X, podia ser qualquer outra pessoa no meio da pandemia. E aí, deu essa infeliz coincidência de tudo isso. E aí eu não me defendi, não me posicionei. E aí eu fiquei conhecida no Brasil inteiro para os alienados como a pivô da separação. Como a mulher que pega o marido da outra. E aí é isso. E depois Não tenho nenhum problema de falar sobre isso hoje. Nunca na época, tipo, eu ria. As pessoas meus amigos, as pessoas próximas a mim, sempre riram muito, porque era ridículo, sabe? Tipo, ai, viram ele em alguma circunstância dentro da minha casa e agora tá lá, ela, tipo, o que ela tá falando? Não fazia sentido. Não fazia sentido. Por isso que eu perguntei se tinha alguma retratação dela também, né? Sei lá. Ela não, sei lá, fez a conta, abriu em junho, é muita diferença. Ela nunca falou depois, tipo, ela nunca falou. me equivoquei e não foi bem isso. Nunca. É que assim, o que aconteceu? Primeiro ela fez o expose de lá, tipo, do meu caso. E aí depois, não satisfeita, lembra aí, começava todo dia, surgia mais uma. Foram E 16 tal. anos. E aí, Foram quando? até então, 80? eu falava com ele, 7. assim, quando o negócio explodiu, nos primeiros momentos de gestão de crise dele, tipo, eu tava junto, em reunião, tudo. E aí,
eu do nada, eu fui vendo um caso e depois o outro, e depois o outro. E assim, não que eu tivesse algum sentimento, mas até como meu amigo, tipo, eu realmente fui tirando o corpo fora, assim, sabe? Eu f- Foi uma coisa muito. Era um inferno na vida de todo mundo. Mas assim, juro, eu fui assim, saindo, me afastando. E aí foi surgindo outros casos e tal. Eu acho que, sei lá, se ele continuava aprontando. Eu sei que teve um dia que ela me mandou direct, falando que não tinha nada contra mim. E que. Porque aí a minha mãe tava sendo muito xingada e tudo mais. E falando que não tinha nada contra mim e que me desejava que eu fosse feliz e falou alguma coisa dele. E eu lembro que eu respondi, então assim, a nossa único contato real foi esse. Não ficou tranquilo, né? Só que, tipo, eu sei que era um momento que ela tava um pouco preocupada, achando que, tipo, eu podia estar do lado dele com ele. E ela não, ela, assim, ela não queria que eu fosse, que eu estivesse com ele. Eu acho que, assim, nesse direct, talvez ela não tenha falado como mulher de coração. Ela só queria, tipo. Saber que tinha É porque nesse contato. direct, ele, assim, ela queria, tipo, ressaltar o quanto ele era lixo. E que, infelizmente, aquilo tinha causado aquilo nas nossas vidas. E tal. E depois disso, você não teve contato com ele, então? Estourou a treta toda, nunca mais falou com ele? Não. Vou te falar, sinceramente, eu não lembro o que aconteceu. Se eu bloqueei, se ele bloqueou, se a gente deixou de se seguir. Mas realmente, tipo assim, é que bem ali eu percebi que, cara, ele é. No início, bem no início, assim, nas primeiras palavras, nos primeiros exposes dela ali, assim, nos primeiros dias, eu falava, caraca, que mulher louca, meu Deus, pra que isso? E às vezes do lado deles, meu Deus, eu tentava proteger, ficava morrendo de pena, o que estão fazendo com o menino? Daí, alguns outros, passados-se mais uns dias, eu percebi, meu Deus do céu, pior que eu acho que ela tem razão. Que babado. Então, eu fui me afastando aos poucos, meio que assim, fui saindo daquele tiroteio, já não tendo noção do quanto aquilo já tinha me prejudicado naquele momento. Mas foi muito isso, tá? Tipo, que eu sentia. Num dia eu gostava dele e ele era meu parceiro e colega, eu tinha um pouco de pena pelo aquilo que a ex estava fazendo com ele. Aí, passados uns 3 dias, eu já meio que concordava com ela. Falava, cara, não é possível. Então, eu também me sentia muito trouxa, muito enganada. Tipo, Ele chegou a assumir, eu não lembro. quem? As traições, tudo, o Arthur. Sim, ele assumiu todos os dias lá. Todos. Foram um monte, né? Eu lembro que, velho, sei lá, 16, não é? mano. Será que foram 16 que ela tem Descobriram, foto né? e eles, pô. Caramba, 16 mensagens, né? O resto que não fala mensagem. Caramba. Mas assim, resumindo, isso é um assunto que a gente, cara, ficaria um dia falando, porque eu tenho várias visões. Eu tenho a visão que eu hoje preciso me defender, pro Brasil entender que realmente eu nunca peguei o marido da outra. Tem a visão de que, poxa, naquele momento eu não entendia e perdi muito trabalho e tal, e fiquei com essa fama. Tem a visão da Arícia de verdade, que, tipo, eu entendo que isso, assim, eu entendo pelo lado espiritual e emocional que isso aconteceu. É uma coisa muito doida que aconteceu na vida deles. Apesar de tudo, que eu não deveria falar isso, sabe? Assim, apesar de tudo, de todo o caos que eles causaram na minha vida, sem eu ter culpa, sem eu ter procurado, apesar de tudo, eu acredito sim na mudança do Arthur. Porque, tipo, da mesma forma que eles se converteram, eu acredito que a conversão do Arthur também começou no nosso contato, porque eu sempre fui muito cristã. E depois eu vi, assim, tipo, um dos pastores que a Maíra fazia live era um pastor que eu tinha apresentado pro Arthur. Então, tu imagina se na época eu quisesse usar disso pra aparecer, sabe? Tipo, nossa, olha, o pastor que eu apresentei pra ele agora é amigo dela, enfim. Mas não, eu prefiro acreditar em manter uma ideia muito maior e mais significativa de tudo isso. Então, assim, eu sempre fui. Não fico mostrando, não fico usando das minhas redes pra isso, mas eu sempre fui. E aí tem essa história de que eles se converteram
Então, eu creio nisso, sabe? Acredito que ele chegou mesmo no fundo do poço e que realmente ele vai viver agora uma fase melhor. Acredito que ele possa mudar Melhorar sim, como acredito que ele pessoa, mudou. tudo. Porque não tem o porquê eu ficar naquela ideia fixa. Não, gente, não. Eles me fuderam e ele é um horroroso e é um homem que não tem Ficar no jeito. rancor, né? Não e vai que ajudar ele. é muito falso. É que é uma sei o que, construção, sei o não vai quê. mudar do dia pra noite, né? É com o Não, tempo. tipo, eu acredito sim. Porque, sabe, chegar no estágio ali onde ele chegou e tendo, sabe, a ajuda que ele teve ainda, porque apesar de tudo, tipo, poxa, apesar dela ter desnecessariamente ferrado ali com a minha vida, não precisava ter feito todo aquele julgamento, mas, tipo, ele tem ela tem ele hoje em dia e sei lá, sabe, assim, pensando bem de fora mesmo, o que seria, sabe, o que seria um do outro sem um outro? Então,